Aparentemente, 2025 tá difícil para todos nós, né, Paulo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado a entrevista aqui com a gente. Como é que você tá, querido? Tudo bom? Salve, Pedro. Prazerzão estar aí contigo. É alguém que eu já troco há bastante tempo. Que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de dividir um espaço assim. No Folha Democrata, melhor ainda. Então, um prazer. Te agradeço aí pelo convite. E é isso. 2025 não tem sido um ano fácil para o jornalismo, não tem sido um ano fácil para todos nós, né? Mas o Intercept ele foi censurado pela Justiça do Acre, nesse caso que você mencionou, que mandou apagar duas reportagens que a gente havia publicado sobre um mega pecuarista, e não é a única decisão que nos atingiu nos últimos tempos. A newsletter Cartas Marcadas, que eu tenho publicado todas as terças-feiras, já são pouco mais de 3 meses, mas teve uma edição também suprimida e está atualmente sob censura da Justiça de Santa Catarina. E, Aham. infelizmente, não é um privilégio ou não é algo que ocorre só com o Intercept. Outros veículos, principalmente os veículos investigativos, mas acomete também, em alguns casos, a própria mídia comercial, né? Vamos lembrar do caso no Rio Grande do Sul de uma jornalista de um dos grandes veículos corporativos locais que divulgou o salário de uma desembargadora e teve a reportagem censurada, a revista Piauí, a Repórter Brasil, o Joio e o Trigo. Então, são veículos de diferentes áreas que vêm sofrendo com decisões judiciais que contrariam decisões do STF, contrariam a Constituição Federal, e que tanto o Intercept quanto esses outros veículos recorrem, e à medida que esse debate é levado a instâncias superiores, a gente tem a convicção de que a lei é cumprida, e quando se chega no STF, essas decisões absurdas são revertidas. Mas elas são usadas por políticos, por empresários, por poderosos, justamente para intimidar, assediar, desencorajar o jornalismo, né? Então, porque esses processos eles são custosos, eles são longos, demorados, eles geram um efeito também que é quase que inconsciente da autocensura, a partir do momento que você vai sendo acometido aí ou processado de alguma maneira, os próprios jornalistas começam a pensar duas vezes em publicar ou não, apurar ou não as suas reportagens. Então a gente está muito preocupado com o Intercept em si, porque isso vai sufocando um veículo que depende quase que exclusivamente de microdoações dos seus Uhum. leitores para sobreviver, mas também o jornalismo como um todo, né? E Uhum. a gente sempre precisa deixar claro, ainda mais nesse momento, que a gente não está falando da censura imaginária da extrema-direita, que Sim. quer defender a liberdade de expressão para cometer crimes, fazer crime de ódio, ser racista, supremacista, fazer apologia ao nazismo. O que a gente está fazendo aqui é jornalismo, né? Jornalismo cumprindo todos os padrões e procedimentos éticos, profissionais, todas essas reportagens que a gente menciona e que têm sido alvo de decisões absurdas do judiciário, de tribunais de justiça pelo Brasil, cumpriram todos os passos mínimos de ouvir o outro lado, de dar espaço, de ser equilibrado, a gente não fez injúria, ofensa, mas infelizmente muito do que a gente vem debatendo é o quanto que os personagens das nossas reportagens, de alguma maneira, têm relações com o judiciário e essas relações promíscuas entre o poder, a política, empresários e os judiciários, os tribunais de justiça locais, têm viabilizado boa parte do nosso trabalho e de muitos veículos que têm feito trabalhos similares. Obviamente, a gente não vai parar, pelo contrário, isso nos alerta sobre o momento obscuro e difícil que o Brasil vive, nesse sentido de ameaça à liberdade de expressão, de ataques a jornalistas. Uhum. Relembrar aqui também um episódio em março desse ano, depois de uma
reportagem que eu fiz na Argentina com foragidos do 8 de janeiro, que se autoexilaram, na verdade fugiram da justiça e se abrigaram na Argentina. Eu fui alvo de uma enxurrada de ameaças de morte, vazamento de dados pessoais, ataques a mim, à minha família. Então, Eu tava conversando com o Vitor Panchorro agora antes de conversar contigo, ele tava falando, tô sendo processado grande por um Panchorro. foragido. Cara, o cara foge, o cara tenta aplicar golpe, foge e processa. É inacreditável. Assim, a cara de pau. E você foi alvo de uma enxurrada de ameaças. Eu vi na série, Exato, inclusive. exato. Cara, foi um episódio bem traumático, assim, porque a gente sabe que esses linchamentos, eles quase sempre se restringem à esfera digital, mas eles te desestabilizam. E a partir do momento que você é alvo do crime de doxing, né, que é esse vazamento de dados sensíveis, pessoais, endereço da minha casa, endereço da minha família, e como eu fiz uma reportagem que, né, era basicamente eu indo à Argentina localizar o paradeiro desses foragidos, as pessoas se sentiram encorajadas pelo Eduardo Bolsonaro, pela Rádio Auriverde, pelos veículos que promoveram esse linchamento, a incentivar a minha perseguição, a localização do meu paradeiro, a localização da minha família. Então, acabou sendo um processo bem violento. Então, é o assédio judicial, é o ataque aos jornalistas que tem feito o nosso trabalho muito difícil. Mas a gente tem a convicção no Intercept, e eu pessoalmente tenho a convicção de que a gente está fazendo a coisa certa, de que existe uma emergência no Brasil hoje, que é a ascensão da extrema-direita, e que se a gente abaixar a cabeça para essas intimidações, os retrocessos democráticos que a gente viveu em 4 anos de governo Bolsonaro podem ser muito maiores, mais profundos e mais duradouros. Então, não dá para parar ao mesmo tempo que é sofrido, é difícil, e por isso que é importante, né, ter o apoio. A gente tem aceitado todos os convites para falar de um assunto que acaba sendo delicado, porque a gente está sob censura, então não pode entrar profundamente nos assuntos, apresentar da maneira com que a gente gostaria, mas a gente tem tentado sensibilizar os nossos apoiadores, nossos leitores, sobre o quanto que é delicado, porque a partir do momento que esses processos se avolumam, que esses ataques se avolumam, o veículo vai sendo sufocado e ameaça a própria existência, né? Como nossa, como veículo e como jornalista. A gente já teve notícias, né, Paulo? Você sabe disso, ainda mais você que passou por Brasil de Fato, você passou por veículos abertamente de esquerda. A gente já teve notícia de veículo que fechou por grande número de processos, situação Exato. financeira delicada. Porque é isso, gente. A gente vive aqui, é tipo um equilibrista, assim. A gente tá trazendo para vocês informação de qualidade. É o que o Paulo acabou de falar, de informação checada sobre assuntos que são relevantes, e por isso que é fundamental o público, todo mundo que puder, vai lá no financiamento coletivo do Intercept, que existe desde o começo do site, vai lá, manda R$ 30, manda o que você puder para ajudar, que é importante. Aqui a gente também sobrevive no mesmo tipo de financiamento, porque é isso, gente, a gente... você fica pedindo grana demais no YouTube, Pedro. Então, precisa de subsídio para produzir, gente, para repercutir, para ter programação, grade e tudo mais. Esse é o melhor tipo de financiamento, porque se entra, por exemplo, grana de ruralista, não dá mais para a gente falar do agro e de todos os outros problemas que tem. Agora, os sites estão todos sufocados com bet. É ultra difícil fazer jornalismo independente nesse contexto. Eu ia te perguntar uma coisa, Paulo, que a gente falou. Tem uma colega nossa em comum, que é a Ana Lesnovski, do Meteoro, estava conversando comigo sobre essa questão da lei de alienação parental. O Intercept também foi vítima desse pessoal, né? Exatamente. Esse foi outro caso de censura que o Intercept sofreu, uma série de reportagens da jornalista Nayara Felizardo, e até hoje a gente convive com um passivo, né, dessa série de reportagens. Então, processos que ainda estão correndo, que chegaram a censurar reportagens nossas. Então, é um cenário em que
não dá para dizer também que é só a cobertura da extrema-direita, são várias áreas, né? O jornalismo está sob ameaça. Eu tenho, por ter vivido esse episódio de ameaças em março, tenho me debruçado mais sobre esses ataques aos jornalistas, e tem jornalista esportivo, tem jornalista de entretenimento, tem jornalista de áreas que a gente nem Eu fui espera. ameaçado, eu saí de São Paulo por causa disso. Olha só. Ameaça de É morte. absurdo, né? Esse é um nível. Infelizmente, eu também tive que fazer um deslocamento de moradia. É um nível de violência que as pessoas nem imaginam, né? E a gente naturaliza, também está na profissão há muito tempo, vê acontecer com colegas e acaba normalizando, assim, né? Mas o nível da gravidade disso é assustador, né? E até você comentou do Panchorra, assim, o Panchorra, ele é um guerreiro, louco. assim, um cara. Um louco. Exato, talvez louco seja a palavra, mas é um cara apaixonado, né? Eu assisto as lives dele, assim, a coragem que ele tem de expressar tudo que ele pensa sobre a extrema-direita, sobre o bolsonarismo e pôr o dedo na ferida, mesmo sem ter uma estrutura mínima, né? Você aqui no Folha Democrata, a mesma coisa. No Intercept a gente ainda tem, né, uma organização que tem uma equipe jurídica super qualificada, contratada, de prontidão. Então, ver esses trabalhos mais solo, assim, me faz aí ficar ainda mais inspirado a não parar. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.